Olá, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Papo de Lucro e eu já estou batendo papo aqui, na verdade, no intervalo. A gente já estava falando sobre meta, que é o nosso tema de hoje. Um tema que surgiu do podcast anterior. A gente começou a entender que isso era importante e a gente sabe que isso é uma dor de todas as empresárias e empresários que nos procuram. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de meta com essas duas figuras aqui incríveis. O nosso cientista de vendas, Luciano, que bom que está aqui, cara. Eduardo, da Fluxo 3, falando de processo e, como sempre, falando de resultado prático, né? Falando, claro, no final das contas, de lucro. E aí, falando sobre meta. Cara, não tem como começar falando de meta sem falar contigo. Então, por favor, meta é importante, tem sentido? Não vale nada isso, né? Não vale nada, meta é bobeira, sai vendendo. A gente faz assim, né? Sai vendendo e pronto. É, exato. Brincadeira à parte, tem muita empresa assim, cara. Infelizmente. A gente pega muita empresa, sai vendendo e não tem meta. E aí coloca a meta, quando coloca desesperadamente, coloca errado, tira o foco da equipe. E aí acaba atrapalhando ao colocar a meta errada. Então é muito louco isso, né? Tá. E como é que a gente coloca a meta certa? Como é que a gente faz um processo para meta? Eu ia fazer essa pergunta. O que é uma meta errada? Meta errada é, por exemplo... Eu tenho essa resposta também. Aí vai aí que... Meta errada é, por exemplo, a capacidade que o teu time tem não vai atingir. Então é uma meta que não, é inatingível, né? Isso é uma meta errada. Ou uma meta feita errada. Por exemplo, botar o time para fazer tudo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que estava com essa situação. Ele tinha 6, 7 pontos de ataque para ele trazer cliente. Então, ele tem lá vários canais. E os 3 vendedores atacavam todos os canais. E ele dizia que nenhum estava bom. Eu falei, jura? Não diga, né? Não vai. Então, assim, foi mal feito. E aí, a gente cortou dos 7 canais, a gente cortou 3 canais e vamos trabalhar esse canal só no segundo semestre de 2026. Porque não dá, matematicamente. E é isso que é a primeira grande dica aqui. Venda é matemática. Você que é financeiro vai gostar. Venda é matemática, tem racional para fazer meta. E aí o ponto, cara, vocês não têm ideia, quem está assistindo talvez não tenha ideia de quantas vezes que a gente projeta um resultado, faz um planejamento financeiro, projeta o resultado para o próximo ano, para o próximo período, joga as metas de venda que estão estipuladas e vê que a meta não vai pagar a conta. E aí, ok, tem casos, já aconteceu, alguns lá na empresa, de a gente ter que traçar uma meta para empatar, de a gente ter que traçar uma meta para a dívida ser menor. Tudo certo, cada empresa está com o seu momento. Agora, às vezes o empresário está pensando que está arrebentando a boca do balão, colocando uma meta incrível e a meta não paga a conta. Pior, é feita uma reestruturação da empresa para conseguir alcançar essa meta. Eu vou investir mais em tráfego, eu vou investir mais numa estrutura X, numa estrutura Y. A despesa aumenta, às vezes até o custo aumenta. E aquela meta, que é maior que o faturamento que existia antes, maior que o valor vendido no ano passado, não vai pagar a conta nesse porque a estrutura mudou. Faz sentido isso aí para vocês? Já viram? Importante, né, André? Uma coisa que a gente passa batido às vezes, e eu acompanho também bastante times, né, na capacitação em gestão, e lógico que tem que ter meta, porque senão ia ter só uma métrica ali, não seria um indicador, né, sem a meta. Isso é bem importante. Mas um ponto que eu quero trazer aqui é a conexão da meta com o negócio. Né? Eu não posso ter uma meta solta. Ponto, cara. Né? Uma meta assim que a minha área está batendo meta. Vou dar um exemplo aqui. Posso pegar um processo logístico onde uma parte da equipe está vendendo aqui em 4 dias, por exemplo, separando o material em 4 dias, e o outro está entregando em 4 dias. Então, somando aqui 4 dias, mais 4, 8. Então, esse cara está batendo a meta dele e está recebendo prêmio por isso. Esse cara está batendo a meta dele, está recebendo prêmio por isso, e estão entregando para o cliente em 8. Não estão olhando o processo todo, né? E o cliente foi vendido para 7 dias. Estava prometendo então, assim, lá no site, então, que estava prometendo lá no comercial, no e-commerce e tal, que era 7. Aí isso é o pior. Assim, o cliente está triste, mas os processos estão com suas metas isoladas, felizes, e recebendo prêmio. Ou seja, essa desconexão mostra como a gente não está olhando para o cliente nesse exemplo e como, pior ainda, eu estou desembolsando valores aqui para premiação de uma coisa que não tem nada a ver, o cliente está triste. Então, essa conexão de enxergar olhar o todo, né, cara? É muito importante para a meta. Sabe, Eduardo, e aí eu vou passar para ti, Luciano. Fala uma coisa que eu não sei se tem sentido, a gente fala na empresa, o pessoal já pegou um pouco esse discurso quando a gente está fazendo planejamento financeiro, que é quando entra esse tema de meta.
importante, né? Não só para venda. Bah, eu adorei que você trouxe outros elementos aí para as metas, porque existem uma série de metas, né? Claro. Para a gente ter lucro, inclusive meta de lucratividade, né? Meta de compra para o varejo, fundamental fazer o jogo virar. Mas o que eu digo quando a gente está trazendo meta de faturamento, e aí muitas vezes o pessoal pede para eu fazer conta para a meta do vendedor. E aí, vai me corrigir, pode me corrigir aqui no podcast, não tem problema, porque é a tua área. Eu sempre digo, pessoal, e a gente sempre fala, a soma das metas tem que ser maior do que o metão. A soma das metas tem que ser... Não é nada bonito a forma que a gente fala, mas é isso que a gente fala. Eu tenho 4 vendedores. Se cada vendedor tiver uma meta de 40 mil, a minha meta da empresa não pode ser 200. Se cada vendedor tiver 50, não pode ser 200. Tem que ser 150. A soma das metas tem que ser superior à minha meta global. Por quê? Para não acontecer isso que você disse. Vou botar 50 mil, tá? Que era o número. Eu tenho uma meta de 50 mil para cada vendedor. Aí eu tenho um que bateu, atingiu 51, e os outros 3 venderam 30. Eu vou premiar esse um, tá certo, ele merece, vai ganhar, só que o meu faturamento ficou muito abaixo do meu objetivo. E aí eu estou premiando no prejuízo. Tem sentido eu traçar uma meta, eu traçar metas individuais que somadas sejam superiores à minha meta global? Cara, eu vou te falar, eu não gosto. Então aí, ó. Eu Vamos não lá, gosto já porque, polêmica. A gente já pegou caso assim, e depende muito da maturidade do time, da cultura da empresa. Por exemplo, se o Metão ficar só na sala do border, só na sala da diretoria... Mas é isso. Não, tudo bem. Beleza, agora, lá, por exemplo, nesse caso que eu lembrei aqui, vários, aliás, a área de vendas é uma área emocional. Se tiver algum problema em alguma coisa, ela não roda. E os caras se falam. Por alguma razão, você tem lá a meta da empresa, 200. Vamos dar o teu exemplo, 150. E nós somos em 4 vendedores. A gente vai almoçar junto, quanto que é a tua? 50. Quanto que é a tua? 50. Ué, meta da empresa é 150, a nossa somada é 200, já entrou em parafuso. Já não vai performar. Então esse é um ponto. Agora, se fica só realmente em 4 paredes, mas não é legal, porque quem que vai vender? Não é legal. Nunca é legal. Isso é a mesma coisa de põe um pouco a mais, se não der, faz menos. Não, isso vai. Isso é mais ou menos a mesma caca. Não, mas né? O ponto legal, eu gostei do que tu trouxe. Mas assim, o ponto de vista é a nossa necessidade de faturar frente ao nosso resultado, eu estou fazendo planejamento financeiro. É 150 mil para a gente ter tal resultado. Na hora, talvez pensando assim seja melhor. É isso que eu estou chamando de metão, essa necessidade do próximo mês é faturar 150 mil. Na hora de estabelecer a meta para o negócio e de somar as metas nos canais, eu vou procurar somar, eu vou procurar com que a soma disso seja maior. Aí tem uma outra alternativa. Mas eu não vou dizer para a empresa que a minha meta é 150, eu vou dizer que a minha meta é 220, é 280, porque é isso que eu vou procurar. Só que o problema é que imagina, todos os canais têm que performar no melhor. Então, mas aí você faz o seguinte, você pode usar um outro artifício. Meta, super meta e mega meta. Isso é maravilhoso. E aí você também premia, você falou uma coisa aí, o cara de um só bateu, ele fez 51, ele ganha o prêmio. Não, ele não ganha o prêmio. Ele ganha o variável. O variável dele, ele ganha. Agora, se ele bater a meta e a empresa bater o global, ele ganha o prêmio. A definição aí você amarra um negócio desse. Isso é legal aí, é alternativa, bacana. Bacana. Senão a empresa está no vermelho e aquele cara sai, entendeu? Ganhou a viagem no final do ano e a empresa fez vermelho. Esse era o problema. E acontece. Acontece. Né, acontece. Eu tive uma experiência muito legal, uns 3 anos na minha carreira, eu trabalhei numa empresa de incentivo de vendas. Então a gente montava em campanhas de incentivo. Então, é delicadíssimo, cara. Tem um monte de critériozinho que você tem que pensar. Sustentação mensal, trimestral, semestral. Meta tem que estar amarrada com a global. A remuneração tem que estar amarrada. A remuneração do cara do dia a dia ali tem que estar amarrada com a estratégia geral. Eu já tive empresa já vi empresa que colocou uma remuneração para o cara reter cliente e a meta era trazer novos. Eu já vi coisas absurdas, que é o desalinhamento que o Edu falou. Mas é um ponto que eu ia perguntar como é que está esse processo, né, cara? Porque isso deve ser feito de maneira profissional. O que eu acho que dá muito pau também, a gente fala, coloca aí. Isso não é um negócio simples, que você falou agora. Eu tenho que conectar com o negócio, separar. Olha o conceito aqui, variável é uma coisa, prêmio é outra. Então, assim, se eu não tenho competência mesmo técnica para fazer, eu tenho que contratar, quem sabe, consultoria, tipo como o Lu falou agora, porque não me parece
ser uma coisa trivial de fazer meta, né? Então, isso é um ponto importante para o empresário E guardar. quantas né? vezes, né, das nossas empresas, quantas vezes a gente já fez lá atrás na nossa empresa de fazer meta de... Vamos embora. Eu escuto muito também o outro lado, assim, fala assim, ó, se a empresa não tiver, ninguém tem. Então, assim, concordo com o prêmio, mas você trouxe muito bem a questão do, não, variável ele tem, ele está sendo remunerado. A parte dele ele fez. A parte dele ele fez. A separar prêmio da remuneração variável, eu acho que é uma grande sacada. Olha aí, ó, já fica uma E aí também tem nossa. tem uma questão de cultura também, né? Tem empresa que vai fazer mais sentido, tem outras que não por causa da cultura. Cultura influencia na hora de definir. Um time está envolvido, um time tá mais coeso, nivelado em perfil, se amarrar para que ganhe só se bater a global, um ajuda o outro. Agora, quando é um time, uma cultura ruim, um time cada um por si, isso dá briga, isso dá problema. Então tem também isso, você tem que alinhar tudo isso, cara. Indo para outro aspecto ainda sobre esse ponto, eu comentei que no planejamento financeiro fica claro, quando a gente trata, que existem metas, olha, eu me atrevo a dizer, tão importantes quanto a meta de faturamento. Tão importantes quanto a meta de faturamento, até porque a gente sabe que às vezes a meta de faturamento é desafiadora, né? Sabe disso, meta de venda é uma meta desafiadora, né? Faturamento, venda, enfim, que eu estou usando como sinônimo. Uma das metas, sobretudo para quem trabalha com indústria ou venda, é a meta de compra ou de custo do produto. Então, existem o produto que vende. A gente trouxe, inclusive, a papo de meta no outro episódio, quando falava algo nesse sentido, né? Então, tem produtos que performam muito melhor, tem produtos que têm uma margem maravilhosa. Como eu estruturo uma meta que incentive a venda daqueles produtos em determinados períodos? Porque pode ser que tem sentido fazer isso, como fazer isso, até fugindo do trivial, assim, trazendo ideias mesmo. Como Quem vai falar 2 ou 1? É assim, tem vários jeitos, né? Eu costumo dizer que o mercado manda também. Você tem que trazer a tua estratégia, mas o mercado manda. Não adianta esse produto A tem uma margem muito maior, mas a equipe vende o B. A equipe vende o B por quê? Porque está acostumada, porque é mais fácil, porque sai mais, porque o cliente compra mais, porque não tem tanta concorrência. Imagina o desafio para vender o A. Então, só que você precisa vender o A. Aí você bota um incentivo assim, se bater a meta, mas com X% da venda do A. Você bota uma meta, por exemplo, de mix. Então eu ganho um acelerador se eu bater o mix. Então, por exemplo, né, gente, atendi já empresa de laticínios, uma grande de laticínios. Pode falar o nome aqui, né? Pode. Atendi. Olha se patrocinar a gente. Não vai. Acho que não vai. Aí vai processar se falar. Aí o que acontece? Tinha o mix. Aliás, não tinha mix. Então vendia só o que era a entrada, produto de entrada. Um dos laticínios lá, não vou falar aqui. O presunto. Vendia só o presunto. O presunto era fácil. Mas o salaminho italiano, que era mais caro, não vendia. Então monta o mix, tem que vender salaminho. Exato. Então o cara ganha um acelerador se ele vender o mix. Então, X unidades do salaminho, X unidades do presunto, tem que vender o apresuntado. A gente implantou uma outra coisa também, que era uma estratégia de aí, ó, lá na frente, lá na operação. Lá na ponta, no vendedor, a estratégia para ele você tem que vender o mix, depois a gente melhorou ainda, ampliou um pouquinho. Tinha desafio por ponto de venda. Então foi um sistema todo montado, 2 anos de estruturação para isso. Aí tinha assim, esse cliente aqui, ó, o Josefino supermercado, nunca comprou carne de sol. Desafio desse cliente é implantar a carne de sol no mix. Desafio desse cliente aqui, o Chico Supermercados. Chico Supermercados não compra a mortadela tal. Esse aqui vai ter que ser o desafio dele. E aí eu premia se ele conseguia cuidar. Composição. Por quê? Porque isso estava alinhado na meta global. Exato. Na meta global de venda de presunto, dizia quantos PDVs compram presunto. Tem 20% que não compra. Se aumentar dos 20% que não compram, se aumentar 50%,
né? Eu vender para mais 10, eu mexo em quanto? Por isso, para cada vendedor nacional, você consegue atingir a meta fazendo pequenos ajustes por vendedor, por PDV. Fala que eu ia te perguntar um negócio aí, Tem um ponto interessante que é uma mudança para muita gente e trivial para outros, como o Lu falou, mas às vezes eu não tenho margem por pedido ou margem, sabe, por mix. Ali, então, assim... como que eu vendo um produto que não sai, e só vendo esse de entrar, como ele disse? Eu lembrei disso, alguns clientes é uma solução isso. Falou, ao invés de acompanhar um produto, acompanha um mix. Eu acho uma ótima solução, né? E aí a meta já muda, como que compõe essa meta, né? Então, você vê, eu estou fazendo uma mudança de estratégia de venda. E como que não é uma meta assim, só coloca aí. Eu estou pensando em como atacar o mercado de uma forma diferente. Então, a sua meta tem que ter isso também lá dentro, né? Nós já vamos começar a encerrar o episódio. A gente passa o tempo muito rápido. É rápido demais, né? É muito rápido. Dá para fazer uma aula de 5 horas falando disso. Dá. Olha a ideia aí, ó, pronto. Ó, lembrando que todo episódio nós temos um presente, um entregável muito legal e prático, mão na massa. Comenta aqui embaixo o que quer e aí a gente vai disponibilizar para vocês. Mas eu quero trazer agora outro entregável que a gente tem aqui, que é na prática mesmo, como faz esse negócio acontecer. Eduardo já está com o kart pensando, vou começar por ti então. Eu também estou pensando, porque tem que ser uma coisa que a pessoa vai fazer hoje. Luciano, o que faz hoje para a meta funcionar? Hoje. Posso falar duas para quem tem meta. Para quem tem meta e não está batendo, revisa, olha o histórico, olha vários indicadores, avalia. Como eu sempre falo, sai da empresa, pega os números, pega o computador, coloca embaixo do braço, ou fica fora do horário, ou vai num sábado, empresário, né, um pequeno empresário, e olha esse número e arruma isso. Vê por que não está atingindo. Não é vergonha nenhuma baixar a meta para ser atingida. Porque tem cara que não quer abaixar. Não bate, vai 1 ano assim, 2 anos assim, e não muda. Então, isso. Aí, para o outro, que não tem meta, começa com a meta. Coloca a meta. Faz, né? Faz a meta. Né? Esse dia um cliente colocou a meta para 2025 e ele colocou 5% de crescimento, 8% de crescimento. Eu falei, ô gato, a inflação vai ser 6%. Você quer crescer mais 2%? O cara com medo de colocar a meta. Não pode ter medo também. Tem que ter o racional da meta. Você desdobrando a meta, você vê o que a gente chama tecnicamente de capacity. Né? É um pouco mais complexo fazer isso. Mas mergulha. Sai mergulhando a partir de hoje. Estuda isso. Vai para cima. De novo, tem muita coisa na internet. Tem chat GPT. Pode pedir para o chat GPT. Falar, você é um gestor, um CEO. Pode falar até para ele, né? A gente pode fazer um episódio de IA, hein? Vamos já fazer. Já vai estar batido também mais um episódio nascendo, um episódio sobre IA. Então sai fazendo e faz. Estou para o Eduardo aqui. Estou curioso para saber de processo de IA, depois do próximo. Eu acho importante isso. Agora é de meta. Você não para de me chutar aqui, ó. Eu acho importante essa parte que você trouxe do histórico, de avaliar se é bem possível a gente entregar a meta que a gente está colocando, né? Mas eu queria trazer um ponto do envolvimento da liderança aqui, como dica prática, né? Porque eu vejo muito equipe, não é só venda não, que a gente falou, a gente cuida dos processos da empresa, então toda área tem seu processo e tem a sua meta. Nós temos o ritual de gestão dentro de um dos produtos nossos que cuida exatamente dessa gestão do que está batendo o resultado. E tem um conceito importante que é muito conhecido até do professor Falcone, já que ele falava muito, que era problema, definição de problema. É sempre quando eu não consigo a diferença entre o realizado e a meta. Quando eu não estou batendo a minha meta, é o problema. Então, olha a importância da meta aqui, né? Então, eu quero trazer um ponto prático da liderança se envolver na definição da meta. Hoje. Né? Hoje, ela pode pegar assim e fazer um levantamento das metas ali. Nós temos um entregável dentro da nossa consultoria que chama DNA do indicador. Lá no DNA do indicador tem a fórmula, tem o nome, tem o processo, e lá embaixo tem a assinatura do cara. Se ele concorda com aquele indicador e se ele concorda com aquela meta. E não é concorda de achar bonito, é concorda de vai levar para onde a gente quer ir. Porque tem um monte de meta que bate. Hoje mesmo eu estava avaliando uma empresa lá que ele colocou aquilo, vou correr atrás dessa meta. Aí eu fiz a conta, fiz a projeção da tendência para fechar o ano. Mas não vai dar.
Ah, mas essa é a meta. Ah, entendeu? Então, Chuta pra frente. só que o que eu quero trazer aqui de dica prática para você, empresário, né, que está ali, que a meta não é um assunto só lá da equipe, não. Você vai sentar na graxa aqui se você não validar as metas da sua equipe. Então, esse envolvimento pede para ver e valida as metas da sua equipe. Cada episódio está melhor. A minha sugestão, a minha dica, não é sugestão, é quase um pedido. Entende onde está ficando o dinheiro, mede e tem essa meta. É impressionante, eu digo de uma forma muito tranquila, que a consultoria, no nosso caso, a consultoria financeira lá na empresa, ela se paga e muitas vezes, quando a gente traça 2 ou 3 metas específicas que a gente vê sempre no planejamento financeiro. Sempre se paga quando a gente estabelece essas metas e busca esse resultado. Então, a minha dica é, olha a empresa, vê o que está acontecendo e traça metas onde interessa. Eu quero dar uma dica extra aqui, então. Dica bônus, atenção, dica bônus. Não coloca... tem muito indicador nas empresas. Então, Maravilha. onde tem muito indicador, tem muita meta. Maravilha. Então, a gente não tem tempo de fazer. Então, isso que você falou me deu esse gancho de procura os indicadores-chave, diminui, faz menos bem feito. Né? Mais um episódio, o que medir dentro dos negócios para ter lucro. Exato. Já temos... Como definir indicador. Olha aí, ó. Mais 10 anos de podcast. Mais 10 anos, nós estamos pensando já na temporada 2 aqui. É maravilhoso esse papo, muito legal. Só para agradecer sempre a presença. Nós temos mais episódios aqui na temporada. Agora a gente acabou de criar mais um tema, que é o tema de IA, que eu já sei que os dois usam muito nas empresas, e lá na nossa, na SGE, isso é rotina, inclusive de repassar conhecimento dentro da equipe e para as empresas que a gente atende. Então, fica com a gente, segue aqui a gente, pede lá o presentinho, é muito legal. O presente desse episódio tá incrível. Os guris estão me olhando aqui que eles querem saber qual é que é. Eles vão pedir também. Eu quero. Não, mas é tudo pensado aqui entre nós, e é pensado também entre nós com muito carinho cada episódio que a gente faz. Então, gente, muito obrigado de novo. Logo estamos aí para mais um Papo de Lucro. Valeu, tá? Beijão, falou.